Hoje, voltamos nossos olhos aos antigos textos da Bíblia para desvendar a história de Rispa, a mulher que teve que testemunhar seus filhos, sendo condenados à morte por um crime que não cometeram. Vamos explorar sua devoção a eles e seus esforços para salvá-los. Antes de iniciarmos, por favor, inscreva-se se apreciar o conteúdo. Na era do governo do rei Saul, Rispa, filha de Aia, encontrou-se imersa nas complexidades da corte real como uma concubina do rei. Desta união nasceram 2 filhos, Armoni e Mefibosete, que cresceram sob a sombra do tumultuado reinado de seu pai. Estes eram tempos de guerra e incerteza. Dentro das paredes do palácio, Rispa lutava para fornecer às suas crianças uma sensação de estabilidade e amor. Após a queda do rei Saul e sua subsequente morte, o reino de Israel mergulhou em uma fome que durou 3 longos anos. Davi, agora rei, buscou orientação e recebeu uma resposta arrepiante. A fome era resultado do derramamento de sangue contra os gibeonitas, um grupo que havia sido prometido proteção por Israel. Em resposta a esta revelação divina, Davi aproximou-se dos gibeonitas, procurando saber o que poderia fazer para corrigir seus erros e o que eles desejavam em troca pela transgressão de Saul contra eles. Os gibeonitas responderam que não desejavam prata ou ouro da família de Saul, nem queriam tirar a vida de israelitas. Em vez disso, solicitaram que 7 descendentes masculinos de Saul fossem entregues a eles para serem mortos, expiatórios pelas ações do rei Saul contra o seu povo. Este pedido estava fundamentado no contexto das antigas práticas orientais do Oriente Próximo, de justiça e reparação, visando abordar a culpa de sangue e restaurar o equilíbrio. A paz foi perturbada e Davi ordenou, consentindo com sua demanda, respeitando a necessidade de expiação e entrega de 5 netos de Saul, filhos de Mirabe, filha de Saul, além dos 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete. Na solene entrega dos 7 descendentes de Saul, os gibeonitas se prepararam para realizar seu ato de retribuição em uma extensão estéril fora de seu território, sob o brilho severo do sol. Os gibeonitas executaram os 7 homens numa declaração pública de cumprimento da justiça, buscando os erros infligidos por Saul. Os corpos foram pendurados no monte diante do Senhor. Enquanto não está claro se Rispa estava entre as testemunhas públicas da execução, é seguro assumir que ela estava lá, testemunhando seus entes queridos, sendo privados da vida por um pecado que não cometeram. Nenhuma palavra pode descrever a agonia de Rispa naquela cena. Apenas suas ações podem. A execução significava que os 7 filhos estavam privados de um enterro adequado. Os corpos precisaram ficar enforcados até que a prova do perdão do Senhor se manifestasse. O tratamento de um corpo após a morte poderia afetar a dignidade, a honra do falecido e talvez seu destino na vida após a morte. Deixar corpos expostos e permitir que fossem profanados por animais era visto como uma indignidade final e uma maldição. Não havia nada que Rispa pudesse ter feito para salvar a vida de seu filho, mas agora, com a execução completa, ela sentiu que poderia proteger a honra de seus filhos, até mesmo na morte. Rispa pegou um pano de saco e o espalhou para si mesma sobre o rochedo, dia e noite, mantendo vigília sobre os corpos mortos, afastando as aves durante o dia e os animais selvagens à noite. Seu ato solitário de desafio e luto tornou-se um testemunho de seu amor duradouro. Ela estava pronta para ficar lá o tempo que fosse necessário, e levou meses durante os quais Rispa manteve vigilância sobre os corpos até que começou a chover novamente, sinalizando o fim da seca e o alívio do Senhor. A notícia da punição
e da vigília de Rispa, chegou ao rei Davi, mexendo com algo em seu coração. Movido por sua dedicação, Davi tomou uma ação para trazer os corpos dos 7 homens executados, incluindo os filhos de Rispa, para serem enterrados no túmulo de Quixe, pai de Saul. Não podemos dizer se este ato de enterro aliviou a tristeza de Rispa por ter perdido seus filhos, mas certamente aliviou o ônus de guardar seus corpos eternamente.